Why can't you just let me eat my weight in glee? Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Vocês estão no programa de travesti aqui na TV 247. Eu sou a Sara Wagner York e a gente tem hoje uma edição especial desse programa que é muito especial de fato, né? A gente vai receber aqui para falar sobre direito ao nome, direito à vida, é o lançamento oficial do diagnóstico de retificação de nome, de gênero, de pessoas trans. O que isso tem a ver com a gente que é aqui do mundo comum, não é? Para explicar tudo isso e muito mais, a articuladora, educadora social, articuladora política e secretária de articulação política da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, Bruna Benevides, vem aqui. Keila Simpson, que é a presidenta da mesma associação, Júlio Mota, que é advogado, e a desembargadora do TRF3, Inês Virgínia. Todo mundo aqui já nos bastidores, e eu convido, saudando de cara, a nossa presidenta da ANTA, Keila Simpson. Seja muito bem-vinda. Como você está? Falando de onde? Olá, obrigada aí pelo convite para estar nesse programa. Eu estou bem, agora muito mais aliviada depois desse processo danoso que a gente viveu da campanha política. Conseguimos eleger uma composição política que defende a democracia, era o que a gente queria e precisava, mais aliviada ainda, mas também ainda preocupada com a conjuntura que se está estabelecendo, mas confiante sempre. Eu estou em Salvador, amanhã eu viajo para São Paulo, e de lá fica até o início do ano, porque até o começo do mês de dezembro, porque eu vou no Maranhão visitar minha mãe. Eu tinha programado de fazer umas férias no mês de novembro, mas infelizmente não deu, e estou eu aqui no trabalho ainda, em pleno sábado, para atender a demanda das nossas instituições. Muito obrigado aí, vamos fazer um bom debate, um lançamento importante desse trabalho que a gente fez. Muito obrigada, Keila. Doutor, eu ia falar doutora Keila, mas eu vou tratar vocês sem as titulações. Keila é indicada ao honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é um pedido da ANTRA, sobretudo uma ideia que brotou na cabeça da articuladora política, da Bruna. Bruna vai dar uma cutucada em Sara e a gente começa todo esse movimento. Então, eu não vou evitar aqui os títulos, mas, por favor, Júlio Mota, você está falando de onde? Bom dia, Sara. Bom dia, Keila. Estou falando de Juiz de Fora, aqui de Minas Gerais, quase Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês, para debater um tema que é tão importante para a gente, né? Isso. Bruna Benevides, nossa articuladora de políticas, articuladora política da ANTRA. Tudo bem com você? Como você está? Falando de onde? Oi, Sara, bom dia. Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sou a Bruna Benevides, falo do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês, com a minha presidenta Keila, com o Júlio, com a doutora Inês, enfim, com a Sara, que abriu esse espaço para a gente, né? Eu pedi a ela, cobrei, falei, assim, aquele constrangimento do bem que amigas têm de dizer, olha, o lançamento tem que ser no seu programa, e é um documento muito importante, porque a gente vai, sobretudo, avaliar esses 4 anos da conquista, que é o do direito ao nome, né? E aí nós temos tanto um advogado que atua mais na ponta, quanto uma desembargadora, mas também nós que somos atores e atrizes sociais que recebem as demandas diretas da nossa comunidade, é fundamental para entender qual direito nós temos, se esse direito está funcionando ou não, por que não está funcionando e quais os caminhos que a gente pode trilhar para que a efetivação desse direito ocorra de fato, mesmo 4 anos depois a gente ter identificado que ainda há uma grande lacuna para a nossa comunidade. Obrigada, Sara. Muito bem. E finalmente a doutora Inês, ou Inês Virgínia, de onde você fala nesse dia lindo? Que coisa bonita é atrás de você. É um quadro ou é de verdade? É de verdade. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui hoje. Eu estou no Parque Ibirapuera. Estou fazendo a live daqui hoje. E é uma alegria estar aqui com vocês, mas é uma pena que a gente ainda não esteja falando de flores, né? Ainda precisamos falar de um direito que é tão básico, tão fundamental, é quase como respirar, né? Tão cidadão, né? Tão ligado à cidadania, que é poder
se apresentar e ter seu nome, ter direito à identidade de gênero pelo nome, né? Por essa formalidade que para as pessoas que não são trans, que são cis, é tão comum que a gente nem pensa, né? Então é muito bom a gente debater isso aqui hoje. Inês, eu vou começar com você. Depois, vou deixar a Bruna, porque a Bruna fica meio aqui de chave, ela que vai mais coordenando a gente aqui, porque são muitas as perguntas, e ela, que foi uma das pessoas responsáveis por essa elaboração, vai poder, inclusive, nos guiar aqui. Mas eu vou começar a pergunta para você no seguinte sentido. Você que organizou o grupo de trabalho que gerou a resolução sobre o direito de pessoas trans em privação de liberdade junto ao CNJ. Então, isso é uma importante conquista para a nossa comunidade. E você também coordenou o primeiro curso no Brasil para magistrados em parceria com a ANTRA. E eu me lembro que eu fiz parte dessas aulas, né? Keila estava lá, Bruna estava lá. Então, assim, é um negócio muito importante. Eu cito isso sempre, né? Como uma pessoa que foi condenada, todas nós, né? Pessoas trans, de um modo geral, em algum momento fomos condenadas por essa justiça. Qual que é a sua sensação de ver tantas coisas acontecendo nesse momento e você presenciar essas vitórias e ser um agente dessas conquistas? Sara, eu até me emociono pensando na sua fala naquele curso. Eu vou só fazer uma correção, assim, eu não fui a coordenadora do curso do CNJ, eu fui aquela pessoa antes, que eu mandei 3 ofícios para o CNJ, dizendo, olha, vocês têm que pensar nesse assunto, vocês têm que cuidar disso, porque eu fiquei muito impressionada quando eu ouvi uma pesquisadora do mestrado ainda, que ela tinha entrevistado só 24 mulheres trans encarceradas, e ela entrevistou uma mãe que ia na justiça e dizia, olha, minha filha está apanhando bastante, ela vai morrer. E o juiz não deixava a filha dela ser transferida para o presídio feminino. A filha dela era trans. E aí um dia ela chegou com os testículos da filha, de uma última surra que ela tinha levado, num pote e disse, ó, seu juiz está aqui, ó. E a gente faz o quê agora, né? E teve esse caso, e teve um caso de uma juíza federal de Guarulhos, na época de Guarulhos, que me escreveu também dizendo, Inês, olha, eu acabei de pegar um caso, tráfico de entorpecentes internacional, e ela é uma mulher, tem nome de homem, e eu não sei o que fazer com ela. Eu mandei que a Secretaria de Segurança Pública providenciasse um lugar para ela, de acordo com a identidade de gênero, e eu não estou conseguindo, né? E ela disse, e ela discutiu isso no grupo das juízes, mulheres juízes, e ela ainda colocou assim, eu não sei se isso é bem um assunto de mulher, mas eu vou colocar aqui. Eu digo, olha, se isso não for assunto de mulher, eu não sei mais o que é assunto de mulher, né? Então, assim, e aí eu comecei a ver todas as questões. As mulheres trans não recebem roupa, não recebem o top, quer dizer, quando elas ficam ali, os homens ficam nus, as mulheres ficam com seios à mostra. Então, todas essas questões. Então, eu provoquei bastante o CNJ, e o CNJ, talvez de uma desembargadora começar a ficar sendo muito insistente, criou o grupo, e o grupo foi assim, um sucesso. A Bruna participou, teve participação da sociedade civil, foi muito, muito produtivo mesmo, saiu bem melhor do que a encomenda, bem melhor do que o que eu pensei. E o curso também é isso, né? Assim, a gente conseguiu, era o primeiro curso, as pessoas causou estranhamento, mas esse curso também foi por causa da Bruna. A Bruna foi falar num Desnudando Estereótipos. E a Bruna, nos estereótipos, tinha a questão da mulher trans. E a Bruna, quando falou, a outra juíza que organizou o curso comigo, disse assim, Inês, pelo amor de Deus, tem um mundo aí paralelo, o mundo paralelo é o das pessoas trans, que a gente não conhece. Vamos trazer esse tema para o judiciário. E aí eu falei com a Bruna, e a Bruna topou ser coordenadora, e foi assim muito profícuo. Mas é isso, né? A gente precisa que as pessoas trans estejam nos espaços falando, porque não é tão diferente assim, não é tão diferente de uma pessoa negra, não é tão diferente de uma mulher que na estrutura da mulher, da mulher
que sofre preconceito por ser mulher e por não ter um emprego. Então, assim, não é diferente das outras minorias ou dos outros grupos minoritários, mas o que eu noto é que as pessoas trans parece que elas estão à margem, elas ficam falando ou para elas mesmas, ou falando. E assim, vocês aqui desse grupo são pessoas que conseguem furar essa bolha e ir para outros lugares, mas nem todas conseguem, né? E quando a gente ouve vocês, a sua fala, Sara, foi uma das falas mais emocionantes daquele dia, né? Porque quando você conta, assim, que você abraçou seu filho, até hoje eu me emociono, assim, depois de não sei quantos anos. Então, assim, como é que uma pessoa pode ficar privada do seu filho por causa da identidade de gênero? Então, assim, eu achei... E a questão mesmo do judiciário, o judiciário tem uma dívida com você, não é, Sara? Porque a questão dos banheiros até hoje está aí, né? Está aí. Não, eu costumo aliás, dizer eu acho que o judiciário... Inês, eu costumo dizer que existe um mundo pré-Bruna e pós-Bruna. A gente faz essa brincadeira, mas não é assim. Existe um trabalho que é feito junto de Keila e Bruna que modifica as estruturas realmente. Assim, me lembro de estar na Brasco, e Bruna vai estar na Brasco, para quem não está sabendo, é um trabalho lindo. A gente esteve na Brasco falando das gramáticas de si, e eu falando, né, de que talvez juízes nunca pediriam desculpa, né, pela sentença que me deram, né, de ser condenada por usar um banheiro público. Então, quando eu tive ali naquele curso que foi promovido pela ANTRA, e a pedido de tanta gente comprometida como você, para mim foi muito emocionante. Eu me lembro de, no fechamento, dizer assim: bom, agora vamos abrir as câmeras, porque ninguém está assistindo a gente, são só as secretárias dos desembargadores, né? Porque eles mesmos não estão aqui assistindo, a gente sabe disso. E eu falei isso com muita certeza, porque eu sabia que eles não estavam lá. E aí, quando abrem as câmeras, quem estavam lá eram os desembargadores, aprendendo, ouvindo, falando. Aí eu me esculhambei toda, já fiquei emocionada, a lágrima já veio. E isso tudo é esse movimento coletivo e conjunto que a ANTRA tem promovido. Deixa eu ouvir a presidenta um pouco. Presidenta, o que a senhora tem a dizer diante dessas coisas que são emocionantes aqui para a gente? Bom, então, eu acho que é um processo histórico esse lançamento que a gente está fazendo hoje, diante de todo o processo que a gente vem enfrentando desde quando se constitui o movimento organizado, desde sempre. Eu acho que quando a gente se identifica no mundo, enquanto pessoa, a gente já tem um nome, a gente é batizada, e esse batismo não é o batismo cristão, é batizado por outras trans com um nome que a gente se identifica, né? E nós vamos viver durante toda a nossa vida com esse nome. Se alguém perguntar a qualquer travesti, em qualquer espaço público que ela estiver, qual é o nome dela, ela vai responder o nome que ela usa socialmente. Quando ela está numa instituição, ela vai titubear e vai perguntar qual nome você quer. Então, você observa que, nesse processo, essa condição do nome social já começa intimidando as pessoas, né? Porque na sociedade, no convívio com as amigas, ela vai falar, com os amigos, ela vai falar exatamente o seu nome, que ela sempre utilizou. Mas quando está na institucionalidade, ela já vai titubear e vai querer saber qual é o nome de fato que você precisa, porque essa institucionalidade cisgênera, ela ainda intimida as pessoas nesse processo, né? Aí, quando a gente vem falar de retificação, que desde 93, quando se funda o movimento social organizado, que a gente já reivindica essa bandeira de luta, porque nós queríamos, de fato, ter o nome social nosso reconhecido como nosso nome próprio, leva-se uma grande batalha até 2018, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal decide que nós devemos utilizar o nome que a gente escolhe quando a gente quer ser identificada, né? Então, todo esse processo, ele foi construído e muito duramente. Vale ressaltar aqui, inicialmente, que quando esses processos eram judicializados, a violência que era imposta para as pessoas que precisavam retificar o nome era uma violência danosa. Chegava ao ponto de alguns juristas, de alguns renomados juristas, juízes, perguntarem se as meninas, especialmente as meninas trans, se elas queriam fazer
redesignação genital. E elas falavam que não, porque elas não estavam buscando na justiça o direito à saúde. Elas estavam buscando na justiça o direito legal que lhes asseguravam, né? Então, se via que era muito confuso essas decisões judiciais do ponto de vista do entendimento de juízes para que as pessoas tivessem seu direito assegurado. A partir de 2018, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, facilitou um pouco as coisas, mas se nós analisarmos ainda o relatório, muito en passant, que eu dei uma lida quando a Bruna me mandou aqui, e estava folheando um pouco, ela ainda é muito díspare da nossa sociedade, ainda é muito difícil acessar as informações, ainda é muito difícil compreender no nosso mundo aqui, no nosso mundo trans, no nosso universo trans, esses pormenores do juridiquês que está posto, tanto na decisão como na regulamentação e propriamente no que esses documentos, no que essas legislações ou essas decisões judiciais vão influenciar na nossa vida. Portanto, eu acho que a partir de agora o que a gente precisa para início de conversa é normatizar, é facilitar, é naturalizar essas informações de uma forma bem didática, bem pedagógica, para que tantas pessoas que estão nas capitais, que são alfabetizadas, que têm um pouco de entendimento da leitura, quanto aquelas que estão mais distantes desse universo, possam compreender a importância de decisões como essa e possam utilizar o seu direito de fazer essa retificação. E aí perpassa ainda por todos os outros campos, que é a questão da facilidade de chegar ao cartório, a gratuidade, a questão dos documentos que estão lá, das certidões que são necessárias fazer. Então, a gente ainda vai enfrentar um longo caminho, mas eu acho que é auspicioso, sim. Esse momento é importante, esse lançamento por si só é significativo. A gente está deixando para a sociedade brasileira, para o Brasil e para o mundo, um instrumento que tem contabilizado e que tem demonstrado por diversas informações que tem nesse diagnóstico a possibilidade da gente ter um mundo melhor a partir de agora. Esse é só o começo de uma estratégia que a gente quer naturalizar e normalizar no Brasil. É isso por enquanto. Eu adoro quando você fala que é só o começo, Keila, porque toda vez que você fala é só o começo, a gente sabe que tem um monte de coisa que você já está fazendo aí em conjunto com mais gente, né? Júlio, você escreve sobre nome social e nome civil. Ainda existe uma confusão muito grande, né? Inclusive pessoas que não entendem que o nome social ele precisa ser um nome provisório. O adolescente precisa ter o direito de dizer, olha, deixa eu tentar ser aqui a Sara, eu posso ser a Marcela, eu posso ser a Tânia. As pessoas precisam ter o direito de se encontrar com seus nomes, né? Eu me lembro de não ser a Sara a vida toda. Né? Eu fui Simone, fui Soraya, fui Surama, tudo quanto é nome conhece, eu era. Eu achava o máximo. E o único fora dessa curva era a Marcela, que eu achava também bonito. Até encontrar a Sara, e ser a Sara que eu sou há tantos anos. Qual que é a diferença e por que há tanta confusão ainda entre nome social e nome civil? Por que algumas instâncias ainda insistem em achar que uma coisa valida ou desvalida a outra? Bom, o nome social é o nome pelo qual as pessoas trans e travestis se identificam, independente de qualquer documento, né? É uma autodeclaração. Então, a partir do momento que você se identifica com o nome e fala, esse é meu nome, esse é seu nome social, ele tem que ser respeitado por todas as pessoas. O nome civil é quando você retifica ele na sua certidão de nascimento. Eu acho que a grande confusão ela começa porque as pessoas realmente ainda não acreditam que pessoas trans têm direito ao nome. Então, toda vez que você fala que você retificou o nome, as pessoas ainda te tratam como se o seu nome fosse um nome social e não um nome civil. Sendo que o nome social e o nome civil, eles têm a mesma importância jurídica para a gente. A diferença é que no Brasil, justamente como a Keila disse, que a gente não tem a gratuidade da retificação de nome e gênero nos cartórios, muitas das vezes as pessoas trans não conseguem fazer a retificação e fazer que o nome social conste no registro e se torne o nome, ou seja, não necessariamente o nome social vai ser seu nome social para o resto da vida. E há também aquelas pessoas que não querem retificar no registro, e também é um direito. E elas devem ter o nome respeitado, independente dele constar ou não, numa certidão de nascimento, ou até mesmo numa identidade com nome social. Porque, por exemplo, no estado de Minas Gerais, desde 2017, a gente tem uma normativa que determina a emissão da carteira com nome social.
em Juiz de Fora, que é uma cidade grande do interior de Minas Gerais, a gente só conseguiu a emissão dessa carteira no ano passado. Como que a gente vai cobrar também que uma pessoa trans utilize o nome social só se ele constar num documento, sendo que esse documento nem ao menos é emitido pelo Estado? Então, na verdade, são só mais barreiras burocráticas para que a gente não tenha acesso a um direito nosso que é básico, né, que a gente entende como inato, mas quando a gente trata em relação a pessoas trans, né, a gente vê que realmente não é reconhecido pela sociedade. Que horror. É muita luta pela frente, né? Bruna, já passo para você, porque você que vai falar mais aprofundadamente sobre o relatório, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Inês, no seguinte sentido. Doutora Inês, qual que é a importância desses marcos legais internacionais para as nossas conquistas aqui no Brasil? O que isso significa? Sobretudo quando a gente fala de dignidade póstuma, de reconhecimento pós-morte, por parte, inclusive, né, de famílias que já estão naturalizando a existência dos seus próprios filhos como uma possibilidade. Oi, Sara. Geralmente esses marcos internacionais são marcos e são norteadores. Eles são o que a gente chama no direito de soft law, quer dizer, eles não obrigam o Estado brasileiro, assim, os princípios de Ocarta, eles não obrigam, mas nos julgamentos, e como as conquistas das pessoas trans geralmente pelo menos no Brasil, e eu não conheço no resto do mundo, mas no Brasil a gente tem as conquistas pelo judiciário. O judiciário, e principalmente o STF, tem dado respostas para os direitos das pessoas trans até muito melhores do que o que a sociedade dá e o que os outros poderes dão suporte, né? Assim, então a gente vê que a conquista do nome vem pelo STF, né? Então, nesse sentido, os princípios e as outras normas internacionais são um aporte muito importante, porque o Brasil, né, em sua diplomacia, não quer ficar para trás, né? Assim, isso é uma questão que no judiciário é colocada. A gente ainda usa muito pouco as legislações internacionais, mas quando se está diante de um direito que ainda não se litigou muito, ainda não se tem muitos precedentes, eu acho que a normativa internacional é super importante. A questão das pessoas da dignidade póstuma é uma questão que ninguém fala, e eu acho que ninguém fala da dignidade póstuma porque ninguém quer falar de morte, né? E isso não é só um nicho das pessoas trans. Ninguém, embora no caso das pessoas trans morram mais novas, morram de forma violenta, mas ninguém quer falar de morte. Então, o tema da morte é sempre, e todo relacionado, os enterros, a dignidade no enterro, também a gente não fala sobre isso, mas no caso das pessoas trans, aí situações muito peculiares de uma violência que não existe. Geralmente você respeita a memória do morto, né? As famílias respeitam e velam por seus mortos, e no caso das pessoas trans, algumas famílias, por questão religiosa, outra questão, não respeitam, ou quando a família abraça e aceita seu ente, seu filho. A gente tem algumas conquistas muito importantes de pais que perderam seus filhos jovens, os filhos já tinham feito a mudança social do nome, mas não tinha a mudança civil, e eles têm que lutar na justiça para que possam enterrar e possam colocar o nome ali no jazigo do seu filho, o nome social. Mas essa luta dos pais, eu acho que a conquista de todos os direitos das pessoas trans vem muito da luta, não vem nada de graça, né? Então a luta dos pais tem sido transformada em leis, em normas, em procedimentos em diversos estados. Eu acho que essa luta também é outra que, como a Keila disse, há muito que ainda vir pela frente, né? Mas tem sido uma luta também importante. Mas eu acho que a legislação internacional, só voltando, e as normas internacionais são uma inspiração, elas não obrigam, mas elas
num direito como o das pessoas trans, que há pouca norma interna, eu acho que elas são bem importantes. Doutora Inês, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho tanto orgulho de ser brasileira, assim, eu tenho tanta vergonha quando eu penso que o Brasil é o país que ainda mais mata e assassina pessoas trans com seus requintes de crueldade, mas eu tenho tanto orgulho do trabalho que a gente faz aqui, mas tanto orgulho, eu acho assim, não, se todo o país tivesse, sabe, pessoas incríveis como Simi Lahar, Indianara Siqueira, Keila Simpson, Giovana Cardoso, a Bruna Benevides, se a gente tivesse só uma dessas pessoas, assim, né? E a gente sabe que elas são invisibilizadas muitas vezes pela grande mídia dos seus países, a gente teria um mundo muito diferente. Eu fico muito feliz e muito honrada em fazer parte desse coletivo. Bruna, você explica para a gente o que é isso aqui que eu estou mostrando agora e que acaba de sair, afinal de contas a gente está aqui nesse lançamento. O que é esse lançamento? O que é esse diagnóstico sobre a retificação de nome e gênero de travestis e demais pessoas trans no Brasil? Primeiro eu quero perguntar por que ficou gênero de travestis e demais pessoas trans. Travesti não é pessoa trans? É uma pergunta meio óbvia, mas nessa live a gente vai ter que falar, né? Oi, Sara, tudo bem? Mais uma vez aqui, então, agradecer esse espaço, né? Primeiro que este lançamento, ele marca dessa luta que nós temos feito enquanto pensadoras, enquanto pesquisadoras de fora da academia, para construir informações consolidadas sobre a realidade da nossa população, já que há uma ausência completa de dados governamentais sobre esse tipo de informação e direito, né? E eu digo isso porque fica parecendo muitas vezes que, embora, por um lado, sejamos o país que mais assassina pessoas trans no mundo, por outro, também somos um dos mais avançados em conquista de direito. Agora, o fato de estarmos neste ranking entre uns que têm avanços nas conquistas, como foi dito pela Inês, pela Keila e pelo Júlio, não quer dizer que as coisas estejam solucionadas. Até porque aí entra talvez o primeiro ponto. O fato de que ser uma decisão judicial, uma conquista pelo STF, não é uma política pública. Por si só, já se abre uma lacuna gigantesca. Ou seja, o direito ele é assegurado, escrevi até aqui no nosso chat privado, né? Embora tenhamos algumas ressalvas, mas na questão dos direitos da dignidade humana, e aí não só das pessoas trans, mas trazendo para as pessoas trans, o STF tem atuado de forma muito mais liberal e progressista do que a gente espera, inclusive, né? E aí fica naquele muito distante, ou seja, o direito foi alcançado, conquistado e garantido, ponto. Agora, como é que se acessa esse direito? A gente acaba vendo, e o diagnóstico vem nesse sentido, para denunciar ou mapear, né, através dessa etnografia, quais são as lacunas que permanecem abertas após a conquista, exatamente para dizer que somente a conquista não vai resolver o problema. A gente precisa que sejam mobilizados esforços, destinados recursos materiais, humanos e financeiros para que a retificação de nome possa existir como uma política pública efetiva para pessoas trans. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, como foi encontrado no nosso diagnóstico, cerca de 65% das pessoas ainda não retificaram o nome. E quando a gente vai ver, dentre as pessoas que não retificaram, mais de 95% utilizam o nome social. Ou seja, o nome social é uma política importantíssima ainda e vai continuar sendo. Até porque o fato de termos o direito a retificar o nome não faz com que esse direito seja uma obrigação. E é por isso que são dois pontos, gostei muito quando o Júlio traz essa diferença, para dizer que um não se contrapõe nem se anulam entre si, né? O fato de ter o direito ao nome, a retificação, não quer dizer que o direito ao nome social ele também seja, de alguma forma, ali invalidado ou anulado. Não, pelo contrário. Até porque não cabe ao Estado dizer como o direito da autodeclaração das pessoas trans deve acontecer. Na verdade, o Estado deve viabilizar formas. Então, o direito à retificação de nome e gênero e o direito ao nome social fazem parte do nosso direito alcançado à nossa própria autodeterminação e que são ferramentas com as quais o Estado vai viabilizar esse direito.
Isso para centralizar. E essa questão de você dizer sobre o porquê das travestis e o porquê de demais pessoas trans, né? Primeiro porque a luta que surge no Brasil de pessoas dissidentes de gênero é a luta das travestis, né? Então a gente tem aqui uma travesti como a Keila Simpson, que esteve lá atrás, quando ainda se falava em nome de guerra, e quando ainda se falava sobre outras nomenclaturas, que a gente próprio já vem revisitando, a própria existência do termo travesti. Eu queria abrir um parêntese, que esses dias saiu uma matéria, se eu não me engano, na Folha, falando que jovens travestis estão ressignificando o termo travesti como se fosse uma coisa assim nova, inventada agora, na época do Twitter, pós-Elon Musk. E não é. Lá atrás, há 30 anos, as próprias travestis já estavam discutindo a ressignificação desse termo, né? Então a gente vê como que ao longo do tempo as próprias travestilidades têm se reencontrado. E trazer a travesti em destaque para além das identidades trans, primeiro para dizer que é uma identidade que ela tem uma prevalência no território nacional, que existe o resgate de uma história, mas também de um orgulho de ser essa pessoa que em outros tempos era perseguida e marginalizada, ainda é, mas era muito mais pela polícia, por exemplo, e que recentemente a gente teve num evento e era a polícia militar do estado do Piauí que estava com os ônibus transportando a gente, recebendo no aeroporto e levando para o nosso congresso. Então isso a gente percebe que é uma mudança que não é dada, obviamente, né? Foram feitos muitos tensionamentos, muita gente morreu, muita gente foi violentada, mas para dizer que são as travestis a força motriz do movimento LGBTQI+, e da luta pelos direitos humanos, porque, parafraseando Carolina Maria de Jesus, se só quem pode resolver a questão da fome é uma pessoa que passou fome, no mesmo sentido, só quem pode resolver questões relacionadas à dignidade da pessoa humana são pessoas que perderam ou que tiveram a sua humanidade perdida. E, nesse caso, desculpem as outras populações, mas são as travestis que têm ensinado fortemente como que a gente vai resistir, sobreviver e gerar vida. Porque a Inês falou, né, do quanto que a gente fala de morte, e a ANTRA tem se debruçado anualmente sobre o dossiê, do qual você, inclusive, faz parte, mas é para dizer que, a partir daquele movimento ou daquele sentido de morte, a gente pode extrair forma de gerar vida. E esse diagnóstico vem nesse sentido, de apontar caminhos, por exemplo, do quanto que a nova lei de registros civis, que foi aprovada recentemente e que mudou, autorizando todo e qualquer cidadão brasileiro a ir no cartório retificar o seu nome por autodeclaração, eu posso afirmar isso, a partir dos nossos estudos e diálogos, que é um desdobramento do direito à autodeterminação de pessoas trans. Então, esse direito, ele é muito grande. O que travestis, e aí dando ênfase, e demais pessoas trans estão fazendo é mudar a forma com que o Estado brasileiro, com que o país passa a se relacionar com o direito ao nome, que já estava assegurado, como frisou a doutora Inês, e que agora passa a ter um outro olhar graças à luta das travestis. Ou seja, é mais um legado que as travestis e demais pessoas trans estão deixando para este país. Ô, Bruna, a gente tem várias coisas aqui para poder que eu quero te perguntar. Eu fui fazer uma busca rápida em alguns dados que tenho, e a gente sabe que existe uma crescente entre 2018, quando foi implementada a possibilidade pela ADI 4275 de retificação documental, nós tivemos ali cerca de 1.000 retificações naquele ano, né, no ano de implantação. Mas o ano que mais retificou nomes foi justamente no ápice da epidemia, foi 2021. Existe algum motivo para a gente poder entender esses números? Foram cerca de 1.600 retificações executadas em 2021. Essa é a pergunta número 1 para vocês. E a pergunta 2 é, de todos esses documentos que foram mapeados pela ARPEN no Brasil, 800, cerca de quase 900, é menos de 900, mas é 880 e alguma coisa, foram registrados como sexo ignorado, o que é um grande avanço também para os nossos trabalhos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Bom, eu posso começar falando assim, da minha Pode, percepção. depois você joga a bola para alguém, para eu ficar Tá, isento. na minha percepção, primeiro que é um número baixíssimo, né? Considerando que as estimativas levam a crer que temos aí cerca de 4 milhões de pessoas trans no Brasil, ignorando as menores de idade e pessoas de cor, pessoas pretas, racializadas, que não foram consideradas na pesquisa. Então, esse número pode ser muito maior. Mas partindo destes 4 milhões, a gente tem aí, sei lá, 4 mil pessoas, se a média foi 1.000 por ano, é muito pouco. É 0,0001%. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Agora, eu tendo a crer que, pós-pandemia, né, pós o período mais duro de 2020, em 2021, abriu-se muitos movimentos de garantir o acesso, exatamente porque esse acesso estava dificultado. Então, eu vi acontecer muitos mutirões pelo Brasil, muitos. Na Bahia eu vi no Rio de Janeiro, vi no Norte, vi em todos os estados, ou grande parte deles. No Sul também aconteceu. E há um fenômeno que acontece no Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que é a maior parte das retificações aconteceram aqui no estado, que é o fato de termos alcançado a justiça itinerante, que acontece ali na Fiocruz, onde pessoas trans passam a fazer a retificação. E aí é importante dizer isso, não pela via administrativa, como prevê o CNJ e a decisão do STF, mas pela via judicial, porém, com um juiz sensibilizado que assegura ali na hora o direito da pessoa retificar nome e gênero. Então, eu acho que ali fez um processo de acelerar o acesso à retificação, primeiro, por um lado, porque tem a isenção garantida por ser justiça itinerante, né, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, e, por outro lado, de fato de a sentença sair ali na hora, coisa que, quando a gente faz pelo cartório, acaba demorando um pouquinho. Claro que isso são investigações que precisam ser feitas e aprofundadas, o diagnóstico não dá conta disso tudo, todas as questões, então são muitas questões para serem avaliadas, mas eu acho que isso é um ponto de partida. Eu queria, talvez, que a Inês, a doutora Inês, comentasse sobre isso, porque ela também pode ter uma outra percepção, né, sobre acesso, na verdade. Bruna, eu tenho uma percepção parecida com a sua. Eu acho que a questão do valor, do custo financeiro mesmo, é caro acessar. É caro acessar, é caro mudar o nome, porque você, às vezes, não tem todas as certidões, você está em outro estado, precisa pedir. Então, é uma ilusão achar que eu tive vontade de mudar, eu sou uma pessoa trans, tive vontade de mudar meu nome, eu vou ali no cartório, tenho o direito assegurado. E isso eu só vim saber porque eu trabalho com vocês, eu ouço falar sobre isso porque vocês me contam. Mas é isso, você tem todo um sistema ocupado por pessoas que não são trans ou que não têm contato com pessoas trans e que ou muitas vezes no judiciário ou no executivo e no legislativo, esses cargos mais altos, não são ocupados. Se alguém tiver uma pessoa trans na família, ela vai poder pagar. Então, há aí uma questão mesmo financeira. Eu até, quando discutia isso com a Vitória Dandara, que escreveu o texto com a gente, que é estudante que acabou de se formar, e ela brinca que ela agora é advogada, doutora travesti, ela quer ser chamada. A Vitória é uma graça. Ela foi a primeira travesti que ingressou na faculdade de Direito da USP, mas agora ela se formou. E ela até maravilhosa. 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 Me mandou o TCC e tudo para eu dar uma olhada. Falou, o que você acha disso aí? Eu falei, vai. E a Vitória, eu estava trabalhando com a Vitória nisso, num projeto que era da Érica Hilton, mas acabou que a gente não avançou. Mas a proposta era que, pelo menos, as pessoas que ganhassem até 3 salários mínimos tivessem isenção total de custos, de todo custo na mudança de nome. Porque como há muita resistência, e como o serviço de cartório é caro e é cobrado para todo mundo, a gente tem que ter algum corte. Talvez 3 salários. Eu tinha proposto para ela, a gente começou a conversar nesses termos. Vamos pensar em fazer uma proposta que isente, do mesmo jeito que você considera para quem vai adquirir uma casa 3 salários mínimos, para quem vai
acessar a Defensoria Pública, 3 salários mínimos, vamos também colocar esse patamar. É uma ideia para a gente pensar mais para frente, mas eu acho que a questão do custo é uma questão assim, que é o que pega mesmo, assim, eu acho, né? Minha percepção como uma pessoa que está no judiciário. Agora, eu vou só fazer um comentário também sobre a questão de itinerante. Como é importante você ter um judiciário comprometido, né? Comprometido ali. Quer dizer, há esse projeto que é super exitoso da Justiça Itinerante no Rio de Janeiro, que consegue resolver os problemas dos grupos de pessoas vulneráveis, inclusive das pessoas trans. Isso tinha que ser replicado em todo o Brasil, pelo menos 2 vezes por ano, porque aí a gente teria um número muito maior e resolveria essa questão do custo, né? Uhum. Bom, eu vou aqui agora chamar o Júlio, porque eu quero perguntar o seguinte. Ô, Júlio, você escreve lá no seu texto, esse relatório ele é feito por diversas pessoas, né? Ele é composto por várias pessoas, e em um dos textos, né, um texto seu com a Bruna, você diz o seguinte: o procedimento de inclusão de nome social em documentos pode variar de acordo com cada estado e não altera o nome civil registrado na certidão de nascimento ou casamento da pessoa trans, mas permite que ela possa utilizar o nome pelo qual se identificam, buscando evitar situações de humilhação e discriminação no cotidiano. A minha pergunta para você é o seguinte: a gente tem visto aí várias coisas sendo ressignificadas ao longo da história. Negar o nome inicial, dito nome de batismo, é um dos processos para a constituição dessa própria identidade trans que vai ser alcançada em algum momento. Mas depois que você consegue um certo status, um conhecimento, eu me lembro, por exemplo, que vou citar aqui o caso de Maitê Schneider, que está em várias redes, né? A Maitê nunca falou o nome dela em lugar nenhum. E, de repente, Maitê não é qualquer pessoa e ninguém conhece Maitê por outro nome. E, muito recentemente, ela publicizou o nome dela, dito de batismo, né? O primeiro nome civil, em um processo ou em um comentário sobre uma empresa aérea que não respeitava o seu nome. Então, a gente vê que existe um resgate desse nome depois que a pessoa se consolida dentro de uma identidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando é que esse resgate é feito? O tempo inteiro, todo dia, em todos os bancos de dados, porque o que acontece? A partir do momento que a gente retifica o nosso nome na certidão de nascimento, a alteração em outros bancos de dados ela não é automática, porque não há comunicação. E aí, quando eu falo outros bancos de dados, são quais? De instituições públicas e instituições privadas. Então, não raras vezes, às vezes a gente vai ter o primeiro contato com alguma instituição, nunca teve qualquer tipo de cadastro naquela instituição, e ainda assim resgatam o nosso nome morto. E não à toa, é o que mais tem acontecido, por exemplo, em instituições bancárias. Você abre uma conta com seu nome já retificado, com seus documentos já retificados, e aí, de repente, você recebe uma transferência e o seu nome morto é exposto, às vezes, para o seu empregador, às vezes para algum cliente seu, alguma pessoa que não deveria saber o seu nome morto. Então, as instituições, elas não estão adequadas para respeitar o nosso nome. Então, existe uma burocracia para a gente retificar o nome no cartório e depois, mesmo munido da certidão de nascimento e de todos os documentos já retificados, reiteradamente as instituições vêm violando o nosso nome. Então, a gente consegue no STF, né, o direito a retificar o nome, o CNJ faz um provimento que diz que cabe aos estados falar sobre a gratuidade, os estados ficam em silêncio, são omissos mais uma vez com a questão do nome de pessoas trans. A gente não consegue ter acesso por conta da burocracia e dos altos custos, porque a gente sabe quem são as pessoas trans no Brasil, onde a gente não está incluído no mercado de trabalho, e se a gente não tem nem o nosso nome respeitado, quanto mais a gente vai ter um trabalho,
né? Porque a gente precisa ter uma certidão, a gente precisa de ter uma carteira de trabalho, a gente precisa apresentar para o nosso empregador vários documentos que não estão retificados, e quando não estão, inclusive, muitas das vezes dizem que a gente quer fraudar algo, né? Então é uma situação extremamente complicada, então a gente não tem acesso, e quando a gente tem acesso, ainda assim, tratam o nosso nome civil como se não fosse um direito. As instituições, em geral, não conseguem identificar nem a diferença de nome social para nome civil. Quando a gente pede a retificação do nosso nome civil, brota um campo nome social, e para explicar isso, muitas das vezes, as pessoas trans passam meses e meses implorando para ter um direito básico respeitado e ainda assim não tem o seu nome respeitado. No caso da Maitê, que ela teve o nome dela exposto por uma empresa aérea, a gente está tratando de uma pessoa que tem acesso a todas as informações e sabe dos seus direitos. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, as pessoas não sabem que elas podem brigar para ter o nome respeitado. Essa é a verdade. Muitos dos meus atendimentos, porque hoje eu só atendo pessoas trans, eu sou um advogado trans que só atende pessoas trans, as pessoas chegam para mim quase chorando, dizendo: Júlio, eu achei que isso nunca fosse resolver, porque quando eu retifiquei o meu nome na minha certidão e nos meus documentos, eu achei que eu tinha me livrado disso. E agora, toda vez eu recebo um SMS, eu recebo um e-mail, eu recebo uma transferência, eu recebo diversas violações ao longo dos dias que me fazem sofrer sobremaneira. E isso não é só banco, é plano de saúde, é instituição de ensino e várias outras instituições que, mesmo a gente com nome retificado, não conseguem entender que isso é um direito nosso e deve ser respeitado, independente de opinião qualquer que seja, porque é direito, nome é direito, tá no Código Civil, e inclusive a partir daí que eu me pauto para lutar, inclusive requerendo dano moral pela violação do direito ao nome, porque no Código Civil, que não foi feito pra gente, diz que o nome é direito de toda pessoa. E nós, enquanto travestis e pessoas trans, temos direito também a ter o nosso nome respeitado em qualquer situação, seja ele nome civil ou nome social. Maravilhoso. Eu vou perguntar uma coisa aqui para a Bruna. Bruna, eu quero saber dessa matéria que saiu na Folha essa semana sobre novo RG, que ninguém entendeu nada, e aí a gente foi ler a matéria, parecia que era mais um caso de abuso contra os direitos de pessoas trans. Enfim, você vai explicar isso, mas antes eu quero perguntar para a Keila. Keila, você é a cabeça dessa maravilhosidade que, como a gente diz, é o relatório das mortes que produz a vida no Brasil, né? Você é a presidenta da ANTRA, o relatório está aqui na minha mão, esse é o de 2022, e eu quero perguntar para você justamente um dos dados. A ANTRA, pela primeira vez em 2022, ela fala sobre pessoas trans que tem a sua vida pública e pessoas que são trans na vida privada. Por que a gente demorou tanto para reconhecer essas duas formas de ser trans no mundo? Ou a gente só demorou para escrever? Abre seu microfone aí para a gente te ouvir. Bom, eu acho que a gente não demorou para reconhecer, a gente reconhece desde sempre. O que acontece é que a gente vai... Demorou para escrever? Isso, é o que você estava acabando de dizer. Demorou para escrever, mas está constatado que a gente sempre teve, nesse universo, pessoas diversas, né? Públicas e privadas. Né? Ocorre que, com o avançado fascismo, com o ataque direto que estamos sofrendo cotidianamente, e aí por pessoas que deveriam defender a gente, aí eu vou bem diretamente nesse sentido... fazer uma crítica muito ferrenha a essas radicais feministas que se levantam todos os movimentos contra as nossas existências e identidades, a gente precisa, de fato, demonstrar agora, por A mais B, que nós somos diversas e que estamos diversas também nessa representação, que ainda é muito pouco, né? Que ainda é só o começo, eu novamente falo, é só o começo de uma trajetória. Nós viemos dos porões da ditadura, nós viemos das esquinas escuras à noite nas ruas, nós viemos desses lugares, nós saímos da margem. Nós ainda vivemos, algumas pessoas nossas ainda vivem na margem, e eu tenho sempre dito, reiteradas vezes, que a gente vai voltar para a margem para buscar as que estão lá. Então, esse é o processo desse reconhecimento
que somos pessoas públicas e privadas também, faz parte de demonstrar para a sociedade brasileira que, como todas as demais camadas da sociedade, nós também temos essa diversidade, e com essa diversidade queremos ser reconhecidas, porque parece que no nosso mundo, ao ter uma pessoa que comete um crime, criminaliza-se toda a comunidade, né? Isso não acontece com nenhum outro nicho social, é somente com o nosso. Então, mostrar essa diversidade de pessoas públicas e privadas vem dialogar um pouco com esse aspecto. Quando o Dr. Drauzio Varela mostrou na reportagem do Fantástico aquela trans que praticou um crime lá, que estava pagando pelo crime, olha quantas pessoas como nós, que somos iguais àquela menina que estava lá na identidade de gênero, não na ação dela, mas quantas pessoas de nós não foi criticada e achincalhada e xingada por aquela razão. Então, você percebe que aí não existe uma distinção. E essa demonstração que nós estamos agora colocando na tinta, escrevendo com tinta forte essas histórias, é para demonstrar para a sociedade reconhecer e acabar aceitando que nós somos plurais, e com essa pluralidade que nós nos apresentamos é que a gente quer seguir, porque a gente vai viver sempre didaticamente ensinando a sociedade. Eu estava refletindo agora há pouco no outro trabalho que eu estou fazendo e estava dizendo exatamente isso. Nós somos pessoas que estamos constantemente ensinando o outro a tratar a gente como gente. Nós somos constantemente instigadas a isso. Nós temos aí uma decisão, a gente está lançando aqui um documento de uma decisão judicial que não seria mais preciso mais nada. Era só aceitar a decisão judicial. Mas não, nós estamos aqui ensinando paulatinamente, por A mais B, todas as formas e facilidades que é preciso a sociedade reconhecer e os organismos oficiais da nossa existência como a gente quer ser. A gente tem que pedagogizar, né? A pedagogia... O tempo inteiro. Não, quando você faz a pedagogia exatamente no seu ambiente de trabalho, tudo bem, porque é o espaço, mas nós fazemos diretamente, é na fila do pão e do açougue, é no cemitério, é na igreja. Então, é todo o tempo, é na ida para o shopping comprar uma blusa que você vai, quando você se depara com a vendedora lá, você tem que fazer ali uma pedagogia, eu chamo de pedagogia do confronto. Você tem que confrontar a pessoa a todo momento com a sua identidade, você está ali presente. Mas, enfim, nós estamos aí, por isso é preciso ainda tatear muito, mas escrever bastante sobre essa pluralidade, essa diversidade, e aí demarcar mesmo pessoas públicas e privadas dentro dos seus aspectos, para que assim possa ser reconhecida a diversidade que nós temos aqui nesse universo. É isso. E só para acrescentar, Sara, eu posso fazer só uma observação? Pode, eu estou apaixonada nela, então você não está entendendo. Quando eu ouço Keila falar uns negócios desses, dá vontade de fazer o recorte e jogar no Fantástico, falar, agora, matéria da Keila Simpson, para o Brasil. Não, porque assim, o que a Keila está falando, eu digo para o pessoal do judiciário, para meus colegas e para minhas colegas juízas, gente, assim, a pessoa que ia te apresentar, Sara, não sei se você lembra, ela disse, mas aqui está escrito travesti, eu não posso chamá-la de trans, eu digo, pergunte para ela, porque ai, fica chato eu perguntar para ela, Inês, a gente já é até uma grosseria, porque a gente já... Mas nem é por mal, é assim, porque a gente já devia saber isso, né? Eu digo, não, mas olha, as pessoas trans são acostumadas a educar todo mundo, viu? A ensinar a gente. Então, você pode perguntar, porque é melhor a gente perguntar e a pessoa se sentir acolhida do que a gente tentar acolher e não conseguir, porque falta conhecimento mesmo. Acho que o que ela falou é perfeito, assim. Sim. E no judiciário vocês têm que ensinar todos os dias, né? Porque as ações que vocês entram no Supremo, elas são em tese, então é mais fácil. São ações super importantes, têm um impacto enorme, mas são mais bem compreendidas. Mas no dia a dia, para Bruna explicar que ela não pode ser aposentada, reformada, o judiciário não consegue entender. Então, o que é que você precisa ensinar mais? Você precisa ensinar toda hora, né? Então, eu acho que é perfeito, só para... Maravilhoso. Júlio, queria falar alguma coisa? E assim, vai muito junto com o que a Keila falou e que a Inês falou. E da importância da gente escrever sobre a gente, né?
da importância da gente dizer sobre os nossos direitos para que o judiciário faça a leitura dos nossos direitos sobre a nossa perspectiva. Hoje em dia eu utilizo muito nas minhas peças o termo nome morto. Nome morto é um nome que o direito nunca usaria se a gente não tivesse começado a usar, né? Porque o tempo inteiro, quando falam da gente, falam da perspectiva cis. Então, até as decisões judiciais fazem uma leitura cisgênera das nossas questões, né? Dos nossos problemas. E o judiciário, realmente, ele não está preparado para atender as nossas demandas. Eu que atuo muito em primeira instância, porque eu atuo, né, em processos individuais, eu vejo a dificuldade que a gente tem de magistrados no Brasil inteiro, porque eu atuo em quase todo o território nacional, e entender o básico, e não saber a diferença de nome social para nome civil. Então a gente, de fato, tem uma decisão do STF, a gente tem um direito, mas a gente não tem a garantia desse direito. Pouco tempo atrás, em menos de um mês, no Macapá, eu tive uma decisão em que a juíza disse que o nome social de um homem trans não deveria ser respeitado porque não existe lei no Brasil que defina sobre isso. Então, todos nós não temos direito ao nome, porque não existe nenhuma lei no Brasil que fala sobre nome de pessoas trans para retificar, por exemplo. Então, o próprio judiciário violenta os nossos direitos o tempo inteiro. E contando outro caso concreto, só para entender a dimensão disso nas primeiras instâncias, pouco tempo atrás também, depois da decisão do STF, aqui em Juiz de Fora, quando eu fiz um pedido de retificação de nome e gênero judicial, a juíza determinou que deveria ser feito um estudo psicossocial numa pessoa trans. Depois da decisão do Supremo, que a ementa tem 5 linhas... A gente pode um negócio que me chama atenção, acho que Bruna, inclusive, concorda, que é o fato da gente falar nome morto. E depois, quando a gente ganha uma certa estabilidade, inclusive da nossa própria identidade, a gente não pode começar a utilizar nome anterior, não? Porque pode. Nome morto, nome de batismo, nome de... Só que eu sempre fico pensando, Bruna, inclusive, na história de mulheres cisgêneras que, ao longo da história, divorciaram, né? Elas não usam nome morto, elas dizem, né? Elas falam, não, porque meu antigo nome... É sempre isso, né? E é sempre dessa forma. Eu acho que a gente precisa copiar essas mulheres, né? Sara, só um adendo aí. Você está usando o nome de batismo o tempo todo. É proposital? Eu fui batizada como travessia. Sim, você está usando nesse sentido, porque quando eu sou batismo, eu penso que é o nome lá do batistério, lá dos anos 40. E eu sempre digo assim, a gente não é reconhecido enquanto cidadã quando se batiza, mas quando se registra. Só que no mundo trans, no mundo das travestis, o batismo é quando a gente adota o nome que a gente utiliza até hoje. Então, eu estou entendendo o batismo a partir dessa perspectiva, e não do batismo cristão, porque esse eu quero rechaçar. Eu acho que são muitos termos, mas assim, o que eu mais ouço de pessoas trans, a forma que elas preferem identificar o nome delas é dizendo do nome morto, e eu acho que a palavra morto, inclusive, chama mais atenção para dizer assim, olha, não é para ser dito. Isso aqui é para ser enterrado, sabe? Eu acho que dá um peso maior para dizer, inclusive, para quem não consegue entender o que é o nome anterior. Não é só o nome anterior, é um nome anterior que a gente quer enterrado que não venha na superfície de forma nenhuma. Então, assim, a gente pode discutir esse termo muito ainda, muito, né? E ir mudando. Principalmente porque você é desse grupo que a gente adora assistir, a gente adora te ver nas redes, e é a pessoa que justamente pode levar esse tipo de proposição, né? Porque eu não sei nem se a gente quer mais falar dessa forma, acho que a gente está atualizando tanto o mundo que o lance é atualizar mesmo, né? Bruna, falando em atualização do mundo, o que tem de errado nisso aqui, hein? Procuradoria pede suspensão dos direitos no novo RG por violação dos direitos trans. O pessoal ficou meio perdido. O que é direito trans, gente? Que a gente não sabe nem isso. Está falando de governo de transição? Tem a ver com Alckmin? O que é? Na verdade, Sara, isso é sobre... Na verdade, existe um ciclo de tentativas de institucionalizar a transfobia, né? Dentre eles, eu vou resgatar um projeto de lei, se eu não me engano, é do falecido Sóstenes Cavalcante,
e eu não sei se ele é falecido ou não, mas enfim, se não for, deveria. Morreu. Bota um pi aqui na minha fala, mas que ele, por exemplo, faz um projeto de lei altamente transfóbico com a intenção de excluir pessoas trans, de que para acessar banheiros de uso coletivo público deveria ser considerado o sexo designado no nascimento, portanto, ignorando a identidade de gênero ou mesmo a retificação. E tempos depois nós vemos então o decreto, né, que determina aí que inclua-se obrigatoriamente o sexo a partir do sexo designado no nascimento no novo RG, o que por si só contrapõe e contradiz a decisão do STF, ou seja, ao ignorar a autodeclaração de gênero das pessoas trans, e que, obviamente, expõe as pessoas que não retificaram a violência. Então, eu vou pegar um exemplo que ela está aqui presente, que é a própria Keila Simpson, né? Isso é público, por isso que eu vou falar, que ela não retificou o nome e gênero. Então, nos documentos dela, tem lá um sexo registral, não biológico, mas registral, e um nome que, de fato, não a identifica enquanto cidadã. O nome dela é Keila Simpson, é o nome social, o nome pelo qual ela tem que ser respeitada. Então, quando há, então, a decisão de que, entre outras coisas, se pretende unificar, usar um único documento, tem várias justificativas, mas no meio deste jabuti, como tem sido o nome dito aí, enfia-se outro jabuti ali para poder colocar essa questão de pessoas trans, assim como inverte a lógica de que em muitos estados onde o nome social já vinha ou em um verso oposto aonde tinha o nome de registro, ou antecedendo o nome de registro, que é o qual faz o maior sentido, né? Já que quando a gente pega um documento, a primeira coisa que a gente faz é o nome que está ali, é o primeiro nome que está ali. Então, não faz sentido ter um nome social após o nome de registro. Então, foi determinado nesse decreto e a ANTRA, junto da BGLT, entraram com uma ação contra a União para suspender a emissão do novo RG. A gente traz também informações, uma análise crítica e recomendações no próprio diagnóstico sobre o novo RG e o impacto dele na vida das pessoas trans, inclusive que foi usado na ação. E aí a gente vê a União tentando recorrer, dizendo que sim, que ela defende que deveria ser mantido os critérios do sexo ali designado no nascimento, conhecido como sexo biológico, porém o Ministério Público Federal deu um parecer agora, recente, essa semana, primeiro que vai de encontro, né, ao que nós estamos pedindo na ação. Então, o Ministério Público se manifestou a favor de que sejam revisados os critérios do novo RG e que seja interrompida a sua emissão até que todas as questões e parâmetros transfóbicos sejam retirados então, desse decreto. Então, é um dos pontos, por exemplo, Sara, que a gente defende que entre no revogaço do Lula, né? Que é esse revogaço dessa portaria do novo RG, onde determina que o nome social venha depois do nome de registro e que o sexo passe a constar, o que não faz o menor sentido. Eu queria rapidamente só dizer, assim, que para nós, e eu trago isso no diagnóstico, não faz muito sentido mesmo, estou falando um sentido prático. E é importante dizer que o olhar da ANTRA não é o olhar apenas de quem transita entre pessoas trans conversando no nosso dia a dia. A gente pensa num processo informativo, mas formativo também, mas também para poder municiar de informações que nós queremos. Por exemplo, eu não acho que ter um nome no lado oposto onde estão os demais dados resolve a questão, porque quando a pessoa pega o RG, mal ela olha a sua foto. Ela sempre vai virar o verso para ver onde estão os nomes, a data de nascimento, o CPF, etc. Então, esse é um ponto, por exemplo, que não é pacífico, mas a ANTRA defende, inclusive no documento, que, neste caso, o nome social venha precedendo o nome de registro, exatamente para que não hajam dúvidas. E, quando possível, que o nome de registro não conste, como já acontece na própria emissão do título de eleitor, no CPF, enfim, no próprio cartão do SUS, entre outros documentos, exatamente para que seja o nome social a ser respeitado. Lembrando que o nome social é para as pessoas que não retificaram o nome. Isso, boa. Eu quero dizer o seguinte, a primeira vez que eu passei por um desconforto desse foi quando eu fui tirar minha primeira identidade, doutora Inês, e minha identidade estava lá com o nome, e eu disse assim, eu posso escrever aqui Sara Wagner York? E a moça falou assim, claro que não é o seu nome. Eu falei, mas o povo não faz rúbrica? Aí ela falou, eu falei, então, mas quer dizer que se eu fizer um risco, pode. Mas se eu escrever Sara Wagner York, não pode.
E aí, eu sei que sim, foi a primeira vez que eu falei assim, gente, eu não tinha, acho que eu tinha 14 anos de idade. E aí, anos depois, a gente está nessa mesma luta. Eu quero agradecer muito a vocês por terem estado aqui. Gente, quando a conversa é boa, o negócio caminha logo. Deu 1h03 que a gente está aqui nessa conversa. Eu quero agradecer imensamente. Eu já vou passar a palavra para doutora desembargadora Inês Virgínia fazer suas considerações finais, porque ela está de saída. Na sequência, eu passo para vocês, para os demais, para a gente poder encerrar essa conversa que não tem fim, né? Porque parece que a luta aí é grande pela frente. Doutora Inês, suas considerações finais, por favor. Sara, eu só quero agradecer a sua mediação, o seu convite, agradecer o convite que a Bruna me fez. Foi muito bom estar aqui hoje com meus companheiros de mesa, Júlio e Keila e Bruna. A Bruna falou aí no finzinho sobre o revogaço que o novo governo propõe. Então, eu acho que eu quero encerrar aqui essa fala com otimismo. Assim, eu acho que a gente volta para um governo comprometido com a democracia, comprometido com os direitos humanos, e a gente tem mais esperança, né, de pelo menos não estar todo dia lutando contra absurdos, assim, apagando fogo de absurdo, se impressionando e cada dia se impressionando com um novo absurdo. Então, eu acho que a luta é grande, eu acho que nenhum governo chega e consegue resolver tudo, mas pelo menos a gente volta para uma normalidade democrática e para uma luta em que, quando houver um absurdo, seja uma exceção e seja facilmente combatido, né? Então, eu acho que a gente encerra essa conversa de hoje. Eu queria encerrar com essa fala mais otimista, esperando que a gente consiga avançar mesmo, atuar com menos medo e com menos preocupação, né? Do retrocesso. Acho que a gente passou esses 4 anos só lutando para que retrocedesse pouco. E eu acho que nessa luta das pessoas trans a gente conseguiu avançar. Então já é um suspiro, porque em outras áreas, meio ambiente, outras áreas, a gente retrocedeu bastante, né? Então eu agradeço imensamente e parabenizo vocês por essa luta. Foi uma alegria estar nesse diagnóstico com a Bruna. Então, muito obrigada. Muito obrigado a você. Bom descanso. Muito obrigado por ter parado o seu descanso desse sábado. Eu sei que você está no aniversário, inclusive. Um beijo aí para esse pessoal que está brincando aí com você nesse parque lindo. E a gente segue aqui. Muito obrigado, doutora. Um abraço. Bruna Benevides, suas considerações sem finais, por gentileza. Bom, esse é um documento que foi construído ao longo do ano, né? Foram mais de 1.600 pessoas que participaram, responderam voluntariamente um questionário, a pesquisa. Essa pesquisa ela vai estar disponível logo no início da semana para ser baixada no site da ANTRA, então antrabrasil.org, tem uma aba manuais e cartilhas, vocês cliquem lá e baixem gratuitamente, o que é uma outra coisa com a qual a ANTRA também tem se preocupado sempre, né? Em produzir, às vezes, como a Sara mostrou, a gente consegue algum tipo de apoio para imprimir, porque a gente sabe da importância que é o documento físico para entregar. O Júlio já teve esse documento, já entregou na mão de desembargadores, juízes, enfim. Mas também a gente pensa nesse acesso gratuito para que as pessoas possam ler. Então, por um lado, a gente está também instigando e trazendo informações importantes para a mudança estrutural no Estado, no pensamento, no judiciário, mas também entre nós, né? Porque ali a gente também quer que pessoas trans leiam, que se empoderem dessas informações para tornar esse direito cada vez mais acessível. Então, fica muito nítido aí, rapidamente, Sara, assim, fica muito nítido qual é o perfil de pessoas que têm tido maior dificuldade de acessar a retificação de nome e gênero, que são pessoas trans negras, periféricas. O Nordeste está ali com uma lacuna muito grande nesse sentido. A maioria são mulheres trans e travestis negras com baixa escolaridade e que mais de 20% delas de alguma forma utilizaram a prostituição como fonte de renda, o que também coloca a perspectiva de classe muito presente para dizer quem não acessa a retificação. Além disso, nós trazemos rapidamente resgate desses marcos legais, e ali o primeiro capítulo ele é todo
Da onde que vem essa luta? Então, a gente resgata lá em 1996, quando começou-se a discutir nos encontros de travestis nome social, o que era, o que não era, e a gente chega em 2018 dessa decisão, mas a gente passa por outros caminhos. A gente traz a Roberta Close, por exemplo. O que a Roberta Close tem a ver com retificação de nome e gênero, se era só, entre aspas, a mulher mais bonita do Brasil, né? Que nem era vista como mulher, pelo contrário. Então tem ali o papel dela. A gente resgata a própria Neon Cunha, que foi uma pessoa que teve a primeira decisão no Brasil judicial sem que fosse exigido dela, ou sem que ela tivesse que apresentar laudos psicológicos, né? Então ela também tem uma mudança nessa quebra de paradigma. A gente tem as conquistas no SUS, no MEC, então, enfim, a gente faz um grande passeio para contextualizar. E a parte 2, especificamente, é o diagnóstico em si. Então é um documento vasto, grande, com vários marcadores, mas que tem informações importantíssimas para a gente pensar no futuro dessa política. Exatamente para mudar a resolução do CNJ. Então, a doutora Inês estar no documento e estar aqui não é à toa, é para que a gente possa novamente voltar ao CNJ e dizer: nós queremos uma revisão sistemática da resolução, porque não tem, por exemplo, a previsão de pessoas migrantes poderem retificar, mesmo aquelas que estão nacionalizadas. Não existe a possibilidade de uma mulher trans que mora fora do Brasil retificar seu nome e gênero pela via administrativa, tem que ser pela via judicial. Tem todos os problemas que o Júlio falou, o que se faz pós-retificação, isso não é pensado, então a responsabilidade é nossa. Tem a questão do novo RG, enfim, é um documento que traz, obviamente, um recorte muito específico, que a atuação da ANTRA pensa a atuação política para mobilizar e modificar as políticas públicas, mas não se encerra ali essa discussão. Então, a gente também espera que as pessoas deem seus feedbacks. O documento vai estar aí, eu repito, disponível a partir da próxima semana. Ele já está finalizado. Ele teve um errinho só ali em uma coisa que eu pedi para corrigir, que sabe que a gente é perfeccionista, né? E a gente quer fazer uma boa entrega do jeito que a ANTRA merece e tem feito, e que nós também gostamos de fazer, porque, afinal de contas, a gente está disputando a construção de narrativa sobre nós, né? E é isso. E, assim, obrigada pelo espaço, né? É sábado, eu sei que às vezes é cansativo. A Keila e eu, nós temos muita resistência a trabalhar final de semana, mas faz parte, como ela disse, a ANTRA nos instiga e a gente está aqui para isso. Te agradeço imensamente, Sara, por rapidamente ter atendido o nosso pedido para fazer esse lançamento, ao Júlio, que também topou, está conosco não só na escrita, né, que ele é um dos autores, são várias pessoas que escrevem juntos, mas também a doutora Inês. E é isso, eu acho que a luta ela não está nem só começando, né, ela está caminhando ainda, e a gente vai sim ter nos próximos momentos a possibilidade, inclusive, de pautar de igual para igual, não mais subalternizadas como passamos a ser humilhadas, xingadas, achincalhadas e ameaçadas nos últimos 6 anos. É isso, obrigada. Nós estamos aqui com o tempo estouradíssimo. Júlio, suas considerações sem finais, porque você também... Rapidinho. Primeiro eu quero agradecer a vocês, Sara, Bruna e Keila, pela oportunidade de estar aqui e também por tudo que a ANTRA tem feito, não só pelas travestis, mas por todas as outras pessoas trans também, porque a gente sabe que quem pegou a luta desde sempre foram as travestis mesmo, e que a gente conseguiu, né, enquanto pessoas trans masculinas, conseguimos acesso a muitos direitos que vocês lutaram por isso. Então, até pelo encontro da ANTRA que vocês promoveram esse ano, que a gente pôde participar, porque vocês promoveram e vocês nos colocaram naquele lugar, para debater essas questões e para poder participar, né, realmente da construção política, das políticas das pessoas trans e travestis, né? Então, meu muito obrigado a vocês. E hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz de poder trabalhar para pessoas como nós, né, para pessoas trans, e com certeza isso não seria possível se não tivesse a organização da ANTRA, que inclusive dá para a gente tantas informações sobre a nossa população, já que o Estado é omisso o tempo inteiro. Então, não só o dossiê, como o novo documento agora sobre o nome, traz para a gente uma bagagem muito importante, não só para que a gente possa desenvolver pesquisas, mas também pleitear no judiciário os nossos direitos, né? Então, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês e aprender com vocês também, porque eu fico só olhando aqui e falando, meu Deus, nem acredito que eu estou entre vocês. Obrigado, viu? E a gente pensando, será que o Júlio tem OnlyFans? Será que Não sei, então, não sei, vamos pensar nisso. Ainda não, vou pensar na solicitação. Esse é um advogado que quem não queria, né, não? Ô, Keila,
Você, para as considerações, eu não podia deixar, né, a gente terminar aqui sem uma risada, porque é um marco das travestis, né, das pessoas trans, é fazer das suas lutas grandes risadas, né, tornar tudo muito divertido. E você vai fazer essa diversão com essa notícia da Folha, né? Mais uma vez a gente traz aqui a Folha. Jovens buscam dar novo significado ao termo travesti. Ô, Keila, é para rir ou para chorar? E faça suas considerações sem finais, por favor. Eu acho que não é nem para rir nem para chorar, eu acho que é para saudar, porque assim, a gente tem visto exatamente como é, e no próprio diagnóstico que a gente está tendo aqui, a gente tem várias pessoas trans, mulheres trans e pessoas trans que não se identificam como travesti, apontando informação. E eu sempre estou, desde a minha existência, tentando ressignificar esse termo, dizendo a importância de nos apresentarmos como travestis. E olha que eu estou entrando já na fase idosa, eu tenho 57 anos, daqui a 3 anos eu serei uma travesti com 60 anos. Mas eu acho extremamente importante se apresentar e me apresentar como travesti. E ainda mais quando eu posso me apresentar como travesti e dizer que a minha profissão é prostituta, porque aí eu estou deslocando completamente a sociedade desse lugar comum que ela está, por duas negatividades. Primeiro, por me identificar como travesti, eu poderia dizer que era uma mulher cisgênero e passar naturalmente, e por também reivindicar esse lugar da profissão de puta que eu sempre fui e sou. Então, eu acho que essas matérias, apesar de elas parecerem um pouco sensacionalistas, né, elas têm, sim, que a gente extrair delas o positivo. Eu tenho me recusado bastante a dar entrevista para a Folha, especialmente quando as entrevistas são por telefone. Eu prefiro mandar áudio para eles, porque eu sei exatamente como é que eles pensam e como é que eles trabalham, né? Mas eu acredito que em algum momento a gente precisa, de fato, tomar conta dessa narrativa, dizer assim, essa narrativa é que a gente precisa, e não é mulher travesti, é travesti somente, porque nós não vamos ser nunca mulheres. Essa mulher cisgenerizada que está aí, que está muito padronizadinha dentro desse padrão tão normatizado da binariedade feminina. Isso, né? Esse simulacro que nem existe nem para as próprias mulheres cis, né? Sim. Então, para que reivindicar mulher? Eu não acho nada mais absurdo que chamar mulher travesti. Eu tenho ojeriza desse termo, né? Eu respeito as companheiras que falam e tudo, mas eu não falaria nunca. Eu quero ser identificada sempre. Eu sei, no meu Instagram tem, eu sou aquilo que você detesta. Eu quero ser identificada assim. Eu quero ser exatamente essa pessoa detestável da sociedade para transitar por ela e incomodar, porque quando você é detestada, você incomoda as pessoas, né? E se você vai me detestar por ser travesti, eu vou cada vez mais me identificar como essa que eu sempre sou. Se eu gostasse muito dessas tatuagens, eu ia tatuar travesti na minha testa aqui, para as pessoas entenderem que eu seria, mas como eu acho que não ficaria esteticamente bem, basta dizer. Mas então, considerando agora, muito obrigada, Sara, obrigada, Bruna, por me instigar sempre a estar fazendo coisas importantes que vai ficar para nosso futuro, para as que virão depois de nós. Acho que é importante trazer pessoas como Júlio, doutora Inês, Sara, com essa abertura que dá para a gente sempre que possível, que contribui muito também para a ANTRA estar nesse lugar que estamos, e todas as pessoas que estão. A gente tem uma série de pessoas que nos acompanham, e aí pessoas trans e pessoas não trans, pessoas cisgêneras que estão lá, que estão apoiando, que estão também ajudando a gente a chegar no patamar que a gente tanto quer e necessita. Falta um bocado ainda, mas eu acho que o passo é esse. O passo do compasso é esse que a gente está dando, sim. Um passo atrás do outro, passo a passo conquistando espaço. Me remete ao encontro aí no Rio de Janeiro, encontro regional, que esse era o tema, passo a passo conquistando espaço. E a gente vai seguir. E agora muito mais feliz nessa primavera que está se encerrando e que a gente está com uma primavera bem florida aí, com a democracia retomando o seu posto na nossa sociedade, e a gente vai seguir avançando. E parabenizar também aqui, rapidamente, pela primeira vez eu vi o presidente Lula falar de LGBT ao vivo, né? Quando ele estava falando de conferências, agora no Egito ele falou, nós vamos retomar as conferências, e dentre as conferências que ele falou a conferência LGBTQIA+. Não nesse tempo falou conferência LGBT, eu acho que é uma sinalização bem positiva para o que a gente vai querer e pautar com esse governo que aí está. Obrigada mesmo a vocês, a gente está à disposição. Obrigado. E a gente segue aí na luta. Olha, eu vou dizer uma coisa, a ANTRA é um negócio pequenininho, é do tamanho do Brasil. É do tamanho do Brasil. Aonde você pensa que tem uma pessoa trans pelo Brasil, ali está a ANTRA, porque, querendo ou não, ela pode acessar direitos que essas mulheres que estão aqui na sua tela têm lutado nos últimos anos. Por isso, essa entidade deve ser
tão respeitada e referenciada em todos os espaços. Minha gratidão mais profunda a você, Bruna Benevides, a você, Júlio Mota, a você, Keila Simpson. A gente entendeu que você não tem OnlyFans e Keila tentou empurrar o OnlyFans dela aqui, dizendo esse negócio aí. Eu não tenho, não. Você está muito interessado em OnlyFans. Eu acho que se o Júlio abrir, você já é uma cliente. Já bota lá o Pix, já faz lá. Eu já catei com a ideia. Vou colocar o link na bio. Vou colocar na bio e mandar para a Sara. Ai, gente, é isso. A gente vai continuar aqui lutando para descobrir qual que é o OnlyFans e quem tem. Enquanto isso, vocês vão aí. Segue a programação. Beijo de vó. Beijo. Beijo.